Atos, capítulo 1, verso 1 ao 26. A palavra de Deus diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Até aqui, irmãos. Nós estamos no calendário litúrgico há poucos dias depois do dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes acontece exatamente 50 dias depois da Páscoa. E se nós olharmos o nosso calendário esse ano, o 50º dia após a Páscoa cai no dia 27 de maio, na semana passada. Então nós estamos aqui há uma semana depois do dia de Pentecostes, conforme o calendário judaico. E a festa de Pentecostes, chamada Festa das Primícias, é uma festa muito importante para o povo judeu, até mesmo mais frequentada
do que a Páscoa. Era a festa das primícias, a festa onde todos os judeus se reuniam ali em Jerusalém para adorar ao Senhor. E exatamente nesse dia de Pentecostes que acontece o derramar do Espírito Santo, cumprindo a promessa que Deus havia dado por meio de João Batista, profeta João Batista, que havia dito que ele batizava com água, mas Jesus iria batizar com o seu Santo Espírito. Depois que Cristo vem, irmãos, e cumpre o seu ministério, depois que ele morre e ele ressuscita, bem no domingo de Páscoa, então ele apresenta-se vivo, ressurreto, 40 dias. E a Bíblia mostra Jesus apresentando-se 10 vezes, em 10 oportunidades ele se apresenta. Ele se apresenta a Maria, a sua mãe, Maria Madalena, a Salomé, ele se apresenta aos 11, ele se apresenta a Pedro sozinho, ele se apresenta aos 7 apóstolos lá, quando eles estão no mar da Galileia pescando, e várias vezes ele se apresenta aos seus discípulos. E Mateus registra em Mateus 28, a última vez que Cristo aparece, e Jesus Cristo ele dá uma ordem aos seus discípulos, que eles possam ir e fazer discípulos de todas as nações, pregando o Evangelho, ensinando todas as coisas que vos foram ordenadas. E dentre todos os ensinamentos que Cristo havia dado, nós encontramos o evangelista Lucas, registrando mensagens que Jesus tinha dito, mostrando o seu plano para a sua igreja, e mostrando aquilo que é prioridade para Jesus, aquilo que importa para Cristo. E nós encontramos nesse primeiro capítulo algumas verdades muito importantes que eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos sobre as prioridades de Jesus para a sua igreja, na perspectiva do início da igreja. A igreja está começando, a igreja está iniciando, e nós temos aqui grandes lições, grandes verdades. Mas antes de pontuá-las, eu gostaria de mostrar aqui aos irmãos alguns detalhes do texto que foi lido. Primeiramente, irmãos, Lucas, ele não escreveu somente o livro de Atos, ele escreve o Evangelho. Então, o livro de Atos é o segundo livro escrito por Lucas. Lucas, ele era médico e ele era um historiador, uma pessoa culta. E ele fez uma acurada investigação sobre a vida de Jesus. E ele começa dizendo no versículo 1, quando ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, ele escreve isso falando sobre Jesus no Evangelho de Lucas. No versículo 2, ele fala o seguinte: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Esse dia, irmãos, é o 40º dia. Jesus, ele fica 40 dias depois de ressurreto, instruindo, ensinando, restaurando. Nós vimos aqui a restauração de Pedro, nós vimos aqui Jesus, ele dando a direção dele para a igreja, para os seus discípulos. E dentre esses ensinamentos, nós vemos aqui que Lucas faz questão de mostrar que Jesus, ele dá provas incontestáveis acerca da sua ressurreição e acerca das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, ele estabelece o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus nos corações daqueles que creram em Jesus como seu Senhor e o receberam como seu Salvador. Então, o reino de Deus, ele começa a ser de uma forma implantada na pessoa de Jesus, e esse reino, ele vai ser completo quando Cristo retornar na sua segunda vinda. E aí, nós teremos aí a consumação do reino de Deus sobre todo o universo. Então, amados irmãos, nesse período, quando Jesus está ensinando essas verdades aos seus discípulos, os seus discípulos, eles então são orientados de que eles permaneçam ali em Jerusalém, no versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Não esqueça dessa expressão, que esperassem a promessa do Pai. E aí ele diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados
com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então surge uma questão. Os discípulos, com aquela visão acerca da restauração do reino de Israel, olhando, mesmo vendo Cristo ressurreto, mesmo vendo tudo que Jesus Cristo fez, eles ainda têm uma compreensão veterotestamentária, eles têm aquela expectativa de uma restauração social e política do reino de Israel. Então eles perguntam: Senhor, será este o tempo então que restaures o reino a Israel? Ou seja, eles estão com uma visão bastante minúscula acerca do reino de Deus. Eles estão com uma visão bastante míope acerca da vontade de Deus, acerca da vontade de Cristo para a igreja e para toda a sua criação. Então Jesus diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Guarde essa expressão também, não vos compete conhecer tempos ou épocas. Essa expressão também é muito importante nesse texto. E aí no verso 8, Jesus então, ele diz algo que vai ser o tema-chave do livro de Atos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aqui nós vemos Lucas, ele vai escrever esse livro a partir dessa palavra de Jesus. E ele vai mostrar o cumprimento dessa promessa, e os discípulos de Cristo obedecendo Jesus e sendo testemunhas de Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E para isso, Lucas ele vai colocar duas pessoas como focos, personagens principais no colégio apostólico. O primeiro é Pedro, do capítulo 1 até o capítulo 11. Mas do capítulo 12 até o final do livro, o personagem principal será o apóstolo Paulo. Depois nós encontramos, irmãos, que Jesus Cristo dá essa palavra. Verso 9 diz: dita essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E os discípulos, olhando para o céu, 2 anjos se colocam diante deles e falam o seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Imagine a cena, que cena maravilhosa. Esses irmãos recebendo ali uma orientação de Cristo, e Cristo então, ele vai se elevando aos céus. E a palavra de Deus diz que 2 anjos se colocam diante deles e traz uma palavra, uma promessa, dizendo para eles que do mesmo jeito que eles viram Cristo subindo, também eles verão Jesus Cristo voltando. Aí, amados, do versículo 12 em diante, a palavra de Deus diz que eles voltam para Jerusalém, e eles do monte chamado Olival, e ali a palavra de Deus diz no verso 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. E no verso 14, depois que Lucas registra todos os nomes dos apóstolos, ele diz uma expressão muito interessante: todos estes perseveravam unânimes em oração, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Guardem essa expressão, todos estes perseveravam unânimes em oração. Eram 11 os apóstolos, Judas já havia suicidado, e agora só tinham 11 apóstolos, e esses 11, eles perseveram unânimes, mas eles não estavam sós. A palavra de Deus diz no verso 15, que eles tinham ali junto com eles uma assembleia de umas 120 pessoas, que estavam ali orando, como que ouvindo a palavra de Jesus que havia sido dita, esperando o cumprimento da promessa. E aí, nesse ato, nós encontramos aqui o apóstolo Pedro falando do que Judas fez, e da necessidade de escolher uma outra testemunha ocular, para que compusesse ali o colégio apostólico junto com eles. Então, uma pessoa que acompanhou como testemunha ocular Jesus Cristo, desde o batismo de João, lá no Jordão, até o dia em que, dentre eles, foi Cristo levado às alturas. Então, 2 nomes foram apresentados. 2 homens idôneos, íntegros, testemunhas oculares de Cristo.
viram Jesus sendo batizado por João, viram Jesus realizando os seus sinais, suas maravilhas, viram Jesus ali ensinando o seu ensino de salvação, de transformação. Mas eles também viram Jesus sendo traído, sendo preso, sendo morto, mas também viram Cristo ressurreto, e também viram Jesus indo aos céus, elevando-se aos céus e voltando para o trono de glória. Então, a última vez que a Bíblia fala que o povo de Deus usa esse método para escolher alguma coisa, de lançar sortes, essa é a última vez que você vai ver na Bíblia essa expressão, que lançaram sortes. E depois que eles lançaram sortes, a sorte caiu sobre Matias e Barsabás, o justo. Então ele não foi colocado como um dos apóstolos ali compondo os 12. Então aqui nós temos um relato, irmãos, o capítulo 1 do livro de Atos. O livro de Atos é um manual do crescimento da igreja. O livro de Atos é um livro que registra o nascimento da igreja. O livro de Atos é um livro que registra a metodologia de Deus para a igreja. O livro de Atos é o livro que registra os passos que a igreja deu lá no início, e como essa igreja caminhou, e como ela foi tão bem sucedida, andando de acordo com a agenda e com a vontade do nosso Deus. Amados, esse livro de Atos precisa ser lido, precisa ser estudado. Esse livro de Atos precisa ser conhecido pela igreja, porque ele é a palavra de Deus. E esse livro de Atos, ele termina de uma forma, parecendo assim, de uma maneira abrupta. Parece que não tem sentido o encerramento do livro de Atos. É porque o livro de Atos, ele não encerra com o livro de Atos. O livro de Atos, ele continua. E cada história de uma igreja faz parte da continuidade do livro de Atos. Então nós estamos no ano 2023, e nós vemos Deus construindo a sua história através das nossas vidas, como diz aquela música que nós gostamos de cantar tanto. Dessa forma, irmãos, uma igreja que completa 100 anos, como a nossa, no ano que vem fará 100 anos, nós podemos ter no nosso coração a certeza de que Deus está usando nossas vidas e a nossa história com a sua graça para levar o seu evangelho para aqueles que Ele tem escolhido. E da mesma maneira que Ele usou os heróis dele no passado, Ele usa nossas vidas hoje. E nós vemos que os heróis do Senhor, usados no passado, eram heróis quebrados, pessoas falidas, fracassadas, pessoas que não tinham em si mesmos bem nenhum, e nada que pudesse falar assim, eu sou bom. Mas tudo nós podemos ver que a graça de Deus, ali atuando na vida dessas pessoas, que deu a elas a condição de fazer parte do povo bendito, o povo santo de Deus. Exceto Cristo. Cristo é o nosso herói santo e sem defeito. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele sim, Ele não tem nenhum erro, nenhum fracasso, Ele não tem nenhum pecado, Ele é santo, totalmente santo, Ele é Deus, totalmente Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e é nele que a nossa fé está afirmada, e é esse nome, é o nome de Cristo, e é a pessoa de Cristo, e a obra de Cristo que a igreja tem que anunciar. Por isso que nós encontramos aqui, no livro de Atos, essa ênfase tão grande acerca da pessoa de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos no ano de 2023 desenvolvendo o tema Crescendo em Santidade. E nesse mês nós vamos pensar um pouquinho a plenitude do Espírito Santo e a santidade na vida cristã. E para isso, irmãos, nós vamos fazer uma série de mensagens, a partir de agora, do livro de Atos. Nós vamos começar pensando nesse livro, nesse capítulo, sem pressa, sem correria, mas Deus vai falar no nosso coração e nós vamos trazer algumas lições preciosas para nossas vidas. E que nós possamos ouvir a palavra de Deus e possamos guardá-la em nosso coração. E que nós possamos praticá-la a cada dia. Como disse Esdras, a palavra de Deus diz que Esdras dispôs o coração para buscar a lei de Deus, para praticar a lei de Deus e para ensinar ao povo a lei de Deus. Que nós possamos ter essas disposições. Nós vamos orar, mesmo agora sentados, vamos pedir a Deus que Ele toque em nossas vidas com o seu Santo Espírito e que Ele possa falar a cada um de nós com a sua palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, como a terra
quando é molhada pela chuva e a chuva penetra o terreno, penetra o solo, que a tua palavra possa penetrar o nosso coração. Amoleça o nosso coração. Limpa, Pai, o nosso coração de toda a erva daninha, de todo pecado, de tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua voz. E dá a nós, ó Deus, a bênção, ó Pai, de ser abençoados e fortalecidos pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, amados irmãos, gostaria então de destacar aqui, nesse texto que nós lemos, algumas verdades sobre as prioridades de Cristo no início da igreja. A primeira delas, irmãos, eu gostaria de destacar aqui no versículo de número 4, Jesus falando para os seus discípulos que esperassem a promessa do Pai. Irmãos, aqui nós temos um termo muito valioso, muito caro para Deus, as suas promessas. Tanto é que Deus tem um nome relacionado com as suas promessas. Deus é o Deus de promessas. E Deus, Ele cumpre as suas promessas. Ele não é homem que volte atrás com aquilo que Ele prometeu, mas Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Então, seus discípulos, eles foram orientados a esperar a promessa do Pai. Da mesma maneira, a igreja do Senhor, ela precisa estar firme nesta palavra, essa palavra de ensino de Jesus, que nos mostra a importância de termos paciência nas promessas do Senhor. É interessante, o nosso irmão, o presbítero Mateus, ele citou esse texto de Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Esperar não é fácil, esperar é algo difícil, ninguém gosta de esperar. Se a gente tem um compromisso, e é algo que a gente tem grande prazer naquele compromisso, a gente sofre até que a hora chegue, não é verdade? Quando a gente vai fazer uma viagem planejada, tem gente que nem dorme antes daquela hora chegar. E tem gente que depois dorme e aí perde o avião. Mas esperar a promessa do Pai. Como esperar? Esperar com alegria, esperar com paciência, esperar com confiança, esperar com vigilância. Esperei com paciência, assim diz o salmista. Jesus Cristo fala para os seus discípulos: esperem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Em ato contínuo, meus amados irmãos, a palavra de Deus fala, no versículo de número 13, quando ali entraram, versículo 14, todos estes perseveravam unânimes. Irmãos, isso aqui é mais ou menos 40 dias, faltando 10 dias para o Pentecostes. São 10 dias, é mais de uma semana, são muitas horas. Mas eles, que viram Jesus acalmando a tempestade no mar de Galileia, eles que viram Jesus multiplicando os pães e os peixes, eles que viram Jesus transformando a água em vinho, eles que viram Jesus curando tantos leprosos, ressuscitando mortos, eles que viram Jesus andando sobre as águas, e eles que puderam falar verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Eles tinham munição e conteúdo suficiente para confiar na palavra de Jesus, tanto é que eles esperam, eles obedecem, e eles esperam ali o cumprimento da promessa. E é bênção a gente ter a Bíblia completa, porque em Atos 2 a gente vê a promessa se cumprindo. E essa promessa não foi simplesmente dada pelo Senhor Jesus, mas quando a gente lê lá no profeta Joel, no capítulo 2, nós vamos ver também uma promessa acerca do derramamento do Espírito Santo. A promessa do Senhor pode demorar, meus irmãos. A promessa do Senhor pode acontecer não no nosso tempo. A promessa do Senhor, ela pode fugir dos nossos padrões. Mas uma coisa é certa, a promessa do Senhor se cumprirá. Então espere com paciência, espere com alegria,
Mas espere com vigilância. Mas espere a promessa do Senhor. E uma das promessas que nós temos que esperar é sobre a volta de Jesus. Aqui nós estamos falando sobre o derramar do Espírito Santo. Mas a promessa mais importante para a igreja hoje é a promessa da segunda vinda de Cristo. E nossos olhos não podem se fechar diante das grandes verdades que o Senhor tem nos dado sobre a volta de Cristo. Os grandes sinais, as grandes trombetas. Há 2 anos e pouco nós tivemos a Covid, que colocou a humanidade toda de uma forma perplexa. Um vírus invisível aos olhos nus, colocou a humanidade toda numa situação de desespero, mostrando a finitude humana, mostrando a impotência humana. Irmãos, quando veio essa notícia do alastramento dessa doença, uma das primeiras pessoas que morreu foi o vice-presidente do Real Madrid. Real Madrid é o time de futebol mais rico do mundo, é a potência do esporte no mundo. E eu creio que essa pessoa, ele era um cidadão muito importante, muito rico, mas mesmo assim, foi alvo da Covid. Quantas pessoas foram, mesmo sendo ricas, bilionárias, poderosíssimas aos olhos humanos, não puderam fazer nada diante de um vírus. Irmãos, o que é a nossa vida? O que somos nós? Um breve pensamento, como diz o salmista Davi. Mas as promessas do Senhor, elas são eternas e elas se cumprirão. E se Deus tem promessa para a sua igreja, e se você é membro do corpo de Cristo, você é igreja, tem promessa para você. E uma grande promessa que você não pode esquecer, meu irmão, é que Ele prometeu estar com você todos os dias da sua vida. Mesmo que você não sabe o dia que Ele vai voltar, mas Ele prometeu estar com você todos os dias, até que Ele volte. E aqui eu lembro daquele provérbio, daquele ditado, aquele poema, que alguém andando com Jesus numa praia, olhou para trás e viu as pegadas dele e as pegadas de Jesus. Aí, lá na frente, ele olhou para trás novamente e viu só 2 pegadas, só de uma pessoa. Aí ele perguntou para Jesus, questionando: Senhor, por que me abandonaste? Jesus disse: por que você está dizendo isso? Ele falou: porque eu olhei para trás, e lá mais atrás eu vi 4 pegadas, 2 minhas e 2 do Senhor. Mas de um caminho para cá eu só vi 2, as minhas. Jesus disse: aquelas pegadas não eram suas, meu filho, aquelas eram minhas. Porque naquele momento você não tinha forças, e naquele momento eu te carregava nos braços. Aquelas pegadas eram minhas. Isso acontece demais comigo e com você. Isso acontece toda hora comigo e com você. Então espere as promessas do Senhor. Confie nas promessas do Senhor. Conheça as promessas do Senhor. E descanse nas promessas do Senhor. Em nome de Jesus. Uma segunda verdade que o texto nos mostra, meus queridos irmãos, é a pergunta que os discípulos fazem para o Senhor acerca do tempo e da época da restauração do reino a Israel. Jesus não diz que Ele não vai restaurar o reino a Israel. Mas Ele diz que não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E quando Jesus diz isso, Ele está querendo mostrar que aquilo que muitas vezes era importante para aqueles apóstolos, já não é tão mais importante, hoje nunca foi tão importante para Jesus. Qual que é essa verdade para nós, irmãos? É que muitas vezes nós ficamos correndo atrás de coisas que só nós estamos interessados, Deus não está interessado. É como que se nós ficamos enxugando gelo, correndo atrás de coisas que não são coisas que movem o coração de Deus, ou que não estão no plano e no propósito de Deus, mas que estão somente no nosso coração e na nossa mente. Mas Jesus, Ele fala para os discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Os discípulos estavam preocupados com uma questão social, política, econômica, material,
Jesus está aqui mostrando para ele que ele tem algo muito superior. Ele está falando da presença, da plenitude do Espírito Santo na vida da igreja. Antigamente, no templo do Antigo Testamento, o templo de Jerusalém era símbolo da presença de Israel, da presença de Deus em Israel. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas quando Cristo vem, ele apresenta uma outra realidade. E ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem ele nós não podemos fazer nada. E aí ele apresenta uma outra visão, uma outra realidade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, eu vou habitar dentro de vocês. Vocês não precisarão ir a alguma casa para ter contato com a minha presença, porque eu estarei dentro de vocês, através do meu Espírito. É algo muito revolucionário, irmãos. E ele apresenta isso para os seus discípulos como algo importante para ele. E ele mostra isso lá no Evangelho de João várias vezes, que ele diz: não vos deixarei órfãos, mas eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará o outro Consolador para estar para sempre convosco, o Espírito da verdade. Meus amados irmãos, quantas vezes nós corremos atrás de coisas pequenas, coisas efêmeras, coisas superficiais, e esquecemos de perguntar para Jesus: Senhor, qual que é a tua vontade para mim? Qual que é a tua vontade para mim? Reverendo Ronaldo Lidório diz que a oração mais poderosa é essa: seja feita a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade. A vontade de Jesus, irmãos, é que a sua igreja receba o Espírito Santo. Por isso ele diz: permaneçam em Jerusalém, até que a promessa do Pai possa ser cumprida. E ele diz isso, amados irmãos, porque sem ele nada podemos fazer. Então, para que os discípulos pudessem testemunhar sobre Cristo e viver de uma maneira digna de Cristo, eles precisavam do Espírito de Cristo dentro deles, selando eles, conduzindo eles, guiando eles, moldando eles, transformando eles, dirigindo a vida deles. Então, Jesus fala: aí sim, cheios do meu Santo Espírito, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, onde vocês estiverem, com Cristo, com o Espírito Santo em vós, vocês testemunharão de mim, aonde vocês estiverem. E é isso que Paulo fala lá na carta aos Efésios: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, em Gálatas capítulo 2, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Meus amados irmãos, Jesus ele conta nos seus ensinos, e os evangelistas registraram essa mensagem, quando Jesus ele conta uma história fazendo uma pergunta: qual é o pai que o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou qual é o pai que se o filho pedir peixe, lhe dará cobra? E aí ele pergunta o seguinte: se vós que sois maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai Celeste dará o seu Espírito àqueles que lhe o pedirem. Amados irmãos, os discípulos ouviram essa palavra de Jesus, e a palavra do Senhor diz, e esse é o terceiro destaque que eu gostaria de apresentar aqui, versículo de número 12. Então eles voltam para Jerusalém, e eles entram em Jerusalém, eles voltam para Jerusalém do monte chamado Olival, e entrando ali naquela casa, foram para o cenáculo onde se reuniam, e ali eles perseveravam unânimes em oração. Todos os apóstolos e todos aqueles discípulos, o que a Bíblia traz para mim é que eles estavam unânimes. E essa ideia é que eles estavam todos, não eram somente 6 apóstolos, éramos 11. Todos eles estavam ali juntos em oração. E a palavra de Deus diz que eles perseveravam unânimes em oração.
Amados, será que não tem uma verdade preciosa para a igreja, que mostra a importância da igreja estar unânime em oração, buscando o Espírito Santo de Deus, buscando o agir de Deus, buscando o poder de Deus, buscando a manifestação de Deus? Será que não é algo importante para os discípulos observarem e pedirem a Deus: Senhor, som do meu coração, vê se não tem nenhum tipo de impedimento e barreira que me impeça de orar com o meu outro irmão que é apóstolo, que é diferente de mim? Será que tem alguma barreira com a Maria, mãe de Jesus, ou os irmãos de Jesus que não aceitaram, mas que vieram a crer depois da sua ressurreição? Mas a Bíblia registra, irmãos, que eles passavam por cima dessas barreiras que porventura poderiam estar no coração deles. E eles não deixaram que nenhum tipo de empecilho, seja questão de relacionamento, posicionamento, entendimento, tirassem eles daquela comunhão e daquele momento de oração unânime. Meus amados irmãos, o livro de Atos registra que muitas vezes a igreja reunida em oração, a terra chegou a tremer. Em muitos momentos a gente vê 2 apóstolos ali, servos de Deus. Quando eu falo apóstolos enviados à pregação do Evangelho, Paulo e Silas, eles orando unânimes. A palavra de Deus fala que aconteceu um terremoto e as cadeias quebraram. Meus amados, nosso Deus continua o mesmo. E há fortalezas espirituais que deverão ser quebradas somente com a igreja unânime em oração, unida em oração, sem barreiras, sem reservas, sem partidos, sem acepção de pessoas, mas unidos, clamando ao Senhor. Será que o tanto de nomes de igreja, será que isso não é uma coisa que afasta os irmãos uns dos outros? Será que lá no céu vai ter o cantinho do presbiteriano, o lado do batista? Será que no céu vai ter esses guetos assim lá no céu? Será que lá no céu não vai entrar somente quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus? Será que se quem ora baixo ou quem ora alto vai estar lá no mesmo céu orando e glorificando o Senhor? Meus amados irmãos, alguém já disse que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Quem vive separado é alguém que está com problema. Quem vive isolado é porque está vivendo uma situação de doença. Nós temos médicos aqui na igreja e eles sabem, quem vai para a UTI já vai para um lugar de separação. E lá na UTI tem um lugar do isolamento, é doença grave, é problema. O isolamento não é bom para ninguém, principalmente para aquele que se isola. Mas a palavra de Deus mostra que a igreja unânime em oração, os 11 apóstolos e todos os discípulos, inclusive a mãe de Jesus e agora os irmãos dele, que creem em Jesus após a sua ressurreição. Amados irmãos, por último, nesse ambiente aqui, o Espírito Santo não é derramado ainda, mas eles relembram o que Judas fez, lembram as promessas acerca até mesmo do comportamento de Judas, e eles ali, movidos pelo Senhor, eles dizem no verso 21, é necessário que dos homens que nos acompanharam, nós agora possamos escolher uma testemunha conosco da sua ressurreição. Então eles pegam 2 homens dignos, Barsabás o justo e o Matias. Eu confesso que a Bíblia não fala muito desses 2 homens, mas a Bíblia fala que eles eram testemunhas de Cristo desde o início até aquele momento que eles estavam reunidos ali. Eles caminharam. E a palavra de Deus que eles dizem que eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. E Matias então foi colocado no colégio apostólico. Que bênção, que maravilha. Alguém foi escolhido para substituir Judas. E quando a gente lê a história, a gente vai ver que Deus usa poderosamente Matias. Mas eu queria pensar sobre o Barsabás, o justo. E esse Barsabás, o justo?
que foi também testemunha, mas que perdeu ali na escolha, e que ficou ali de lado, e não entrou mais no colégio apostólico. O que aconteceu com ele? Qual foi a atitude dele? Será que ele desviou da fé porque ele não foi escolhido para estar no apostolado? Será que ele negou a Cristo porque ele não foi ali eleito naquele método de lançar sortes? A Bíblia não fala nada disso, irmãos. E a Bíblia, eu creio que se ele tivesse feito alguma coisa assim, ele nem teria sido escolhido ali para concorrer ali àquela posição. Porque o que vale a pena no meio do povo de Deus, não é o nosso nome estar em destaque, não é o meu cargo estar em destaque, não é o que eu canto, o que eu prego, quem eu sou, quem a minha família é. Na igreja, no corpo de Cristo, o que importa é o nome de Cristo ser exaltado, o nome de Cristo ser glorificado, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Redentor, Ele é quem morreu, Ele é quem ressuscitou, Ele que intercede pela igreja, Ele que vai voltar para julgar vivos e mortos. É o nome dEle que deve ser exaltado, glorificado. Amados irmãos, aqui nós temos uma grande e preciosa verdade para nós. Quando o nosso nome não estiver assim no holofote, dê glória a Deus, porque quem tem que estar no holofote é o nome de Cristo, é o nome de Jesus. Se você foi escolhido para fazer o trabalho mais simples que você possa pensar, faça para a honra e glória do Senhor, seja a melhor pessoa naquele cargo, naquela função, faça o seu melhor para a honra e para a glória do Senhor. E se Deus te colocar no destaque, que seu coração não se ensoberbeça, saiba que você é pó. Billy Graham, quando ele pregava todos os seus grandes sermões, quando ele descia do púlpito, ele tinha alguém que trabalhava na equipe dele falando assim: você é miserável, você é o pó, você é cego, você é nu, você é carente da graça de Deus, você não é nada. Irmãos amados, quantas vezes nós deixamos que essas coisas que mexem com o nosso ego e afofam ali o nosso coração, tome conta da gente, e a gente fica aborrecido quando as coisas não acontecem de acordo com aquilo que eu planejei, com aquilo que eu projetei, com aquilo que eu sonhei. Amados irmãos e amadas irmãs, nós encontramos aqui nesse texto lições preciosas para a igreja do Senhor. E eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações para nós, para a gente concluir esta mensagem. A primeira aplicação que eu gostaria de trazer para nós é que nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos mais de Deus. Como disse João Batista, que menos do meu eu e que Cristo cresça, menos de mim e mais de Cristo. Nós estamos numa época, irmãos, difícil. Estamos numa época onde nós vemos grandes coisas acontecendo nos bastidores e nós vemos o povo de Deus parecendo que estamos assim de férias no Havaí. Nós não estamos de férias. Nós estamos no campo de batalha e nós precisamos mais do Senhor, mais do Espírito Santo, mais do poder de Deus. Nós precisamos mais de Cristo, meus irmãos. Uma segunda aplicação que eu gostaria de trazer para nós aqui, nesta noite, é que nós precisamos andar mais juntos, mais unidos. A gente precisa parar de ouvir mais as vozes das pessoas que nos afastam das coisas de Deus, e precisamos andar mais dando ouvidos a Deus, e possamos estar mais juntos, mais unidos, como igreja, pensando, buscando, caminhando, como esses irmãos aqui, unânimes. Precisamos estar mais juntos. Precisamos andar de mãos dadas. Existia uma época, irmãos, uma parábola, onde que, na época da grande nevasca, ou da era do gelo, todos os animais ali tiveram que se unir para não serem congelados e morrerem. E aí teve um grande desafio para os porcos espinhos.
Como que eles iriam fazer para estar unidos? Porque quando eles chegavam, o espinho de um entrava no outro e vice-versa, então eles se afastavam. Aí o frio apertava, eles tinham que juntar. Meus irmãos, nós somos assim, como se fôssemos uma colônia, uma comunidade de porcos espinhos. Ninguém entra por essa porta perfeito, ninguém entra por essa porta suprassumo da santidade. Todos nós aqui carecemos da graça de Deus. A igreja, ela é muito mais um hospital de doentes do que um museu de santos. Mas nós precisamos estar juntos. Nós precisamos parar de jogar pedra. Nós precisamos jogar mais palavras de amor uns aos outros. Nós precisamos parar de julgar uns aos outros e precisamos abraçar mais uns aos outros. Precisamos estar mais juntos, espiritualmente falando. Porque afinal de contas, somos irmãos em Cristo. Servimos um só Senhor. Professamos uma só fé. E um dia estaremos juntos no mesmo lugar, na glória celestial. Que nosso coração se abra para essa verdade. E que nós possamos ver o poder de Deus sendo derramado sobre nós. Em nome de Jesus. E que nós possamos aqui agir como esse Barsabás o justo. Mesmo que meu nome não esteja ali no colégio apostólico. Mas se está arrolado no livro da vida, glória a Deus, aleluia, é isso que importa. É isso que importa. Que eu esteja com o meu nome escrito no livro da vida. E que eu possa servir ao Senhor e glorificar o Senhor todos os dias da minha vida. Por fim, meus amados irmãos, eu gostaria de trazer uma aplicação aqui para nós. O que importa para você? Qual é o sol pela qual a sua terra orbita? O que você sonha? Quais são os seus desejos mais íntimos e profundos? Você vai viver por aquilo que você sonha. Você levanta na segunda-feira por uma motivação. Você tem desejos. Você tem todo o direito de ter. Mas antes de você colocá-los como a prioridade number one da sua vida, que você possa perguntar: Senhor, qual que é a tua vontade para mim? O que o Senhor projetou para mim desde a eternidade? Eu quero ser essa pessoa. A pessoa que o Senhor me fez para ser. Eu não quero atrapalhar o Senhor. Faça em mim a tua vontade. Que se cumpra em mim o teu querer. Eis aqui o servo do Senhor. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos clamar a Deus. Senhor Deus amado, Deus de misericórdia, Deus de bondade e graça. Pedimos, ó Deus, que essa mensagem da palavra do Senhor, o Senhor possa, ó Deus amado, tocar nosso coração com a vontade do Senhor, com a verdade revelada do Senhor. E que nós sejamos aqui, ó Pai, vasos de glória nas Tuas mãos. Que o Senhor gere um avivamento aqui na Tua igreja. Que o Senhor traga mudanças de vida. Que o Senhor faça uma obra maravilhosa, a começar em mim, que careço tanto da Tua misericórdia e da Tua graça. Que o Senhor possa agir em cada um dos meus irmãos e minhas irmãs. Que como igreja do Senhor, possamos, ó Deus, receber uma visitação especial do Teu Santo Espírito nessa geração. Que seja hoje, Pai, um agir do Senhor em cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.